Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade às dicas de redação, ok? E hoje nós vamos falar de narração. O gênero narrativo refere-se aos textos que contam uma história, ok? Para isso tem que ter um narrador, aquele que vai contar a história, os personagens, o enredo, né, a história em si, o tempo em que acontece e o espaço, que seria o cenário em que acontece a história. O narrador ele pode ser um observador ou um personagem, fazer parte da história. Aí vem aquela questão, narração em primeira pessoa e terceira pessoa, tá? Quais são os pronomes pessoais? Eu, primeira pessoa, tu, segunda pessoa, ele, terceira pessoa, tá? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Se você fizer em primeira pessoa, você vai participar da história, você vai contar como se você estivesse participando da história. Eu, né? Em terceira pessoa, é você estar observando uma outra pessoa, ele, contando sobre ele, entendeu? Entenderam mais ou menos, né? Como funciona. Esse tipo de texto narrativo, ele aparece em romance, novela, conto, crônica, fábula, tá? Pode ser baseado em fatos reais, ficção, mas assim, ele propõe relatar acontecimentos e situações verídicos ou fictícios, tá? Qual que é a estrutura da narrativa? Primeiro, apresentação, tá? Você vai iniciar ali um breve comentário sobre o que aconteceu, ou o que está acontecendo, ou o que você vai relatar. A parte inicial em que ele apresenta os personagens são os protagonistas ou os secundários, né? Os coadjuvantes. Geralmente, numa história, tem o protagonista e o antagonista, que seria tipo o vilão, né? E o local onde acontece, a época em que acontece a trama, tá? Esse seria o primeiro parágrafo para você descrever a introdução da sua narrativa. Aí tem o desenvolvimento, tá? Toda aquela história que aconteceu naquele local, naquele cenário, com aqueles personagens, você vai relatar o desenvolvimento dessa narrativa, dessa história. Geralmente, após esse desenvolvimento, tem um momento que a gente chama clímax, que é o ponto alto da história, que talvez possa modificar em alguma coisa o enredo. Então, pode ser um suspense, entendeu? É o ponto alto dessa narrativa, dessa história, que a gente chama como clímax, tá? Que designa um momento emocionante, algum momento emocionante. E depois vem o desfecho. O desfecho é o final da história, que pode ser feliz, triste, dramático, trágico e até cômico, tá? Então, essas são as características de uma narrativa, tá bom? Boa sorte e até a próxima.